Pronto, está gravando. Então, gente, boa tarde a todos. Muito obrigada a todos que estão aqui. Hoje o nosso evento é com a Sabrina, né? Que ela é membro colaboradora da nossa turma, da nossa liga. E a gente está muito contente de te receber, tá? Muito obrigada. E a Vitória vai fazer sua apresentação. E eu só queria ressaltar para todo mundo, conectar o áudio, tá? No Zoom, para vocês conseguirem ouvir a gente e conseguirem falar. E para vocês manterem o microfone fechado por enquanto, e depois, se vocês tiverem pergunta ou quiserem fazer alguma interação no final, vocês podem abrir que a gente vai dar um momento para vocês, tá bom? Então, pode ir você agora, Vitória. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá, então, meu nome é Vitória, eu sou uma das presidentes da Liga de Enfermagem, Acadêmica de Enfermagem Forense, junto com a Ju. Como a Ju falou, a Sabrina é uma das nossas membros colaboradoras, então eu vou dar uma breve introdução para vocês de quem é a Sabrina. Primeiramente, a Sabrina é dona da página CSR Nurse BR, eu acho que é BR, né? No Instagram, então bastante gente conhece essa por lá. Quem não conhece ainda, segue ela lá no Insta, tem bastante conteúdo legal. Bom, gente, a Sabrina, ela fez bacharel em enfermagem na ERP USP. Ela é mestranda no Departamento de Patologia e Medicina Legal pela Faculdade de Medicina de RP, também em RP. Como eu disse, ela é membro colaboradora da LAEF também, e ela é associada pela Associação Brasileira de Antropologia, que é a ABRAF, eu acho que é assim que se pronuncia. O tema de hoje, né, é suicídio na pandemia. A Sá vai poder dar início agora. Então, pode ir, Sabrina. Oi, pessoal, obrigada, Rafa, obrigada, Júlia, pelo convite. Eu já estudo suicídio desde a graduação e eu queria já adiantar aqui o que eu vou trazer hoje, é a pontinha do iceberg do que a gente sabe sobre suicídio, e eu vou trazer algumas informações novas do que a gente já sabe nesse contexto da pandemia do Covid-19 e os impactos que isso teve com relação às estatísticas de suicídio e o que a gente sabe até agora. Então, assim, se vocês tiverem dúvidas, podem deixar no chat, que o pessoal vai organizando para a gente falar no final, conversar um pouquinho, e eu espero que eu consiga ser o mais didática possível, né, e caso vocês tenham alguma dúvida, vou deixar também meu contato, caso vocês tenham muita reunião, mas acho que não, vai dar tudo certo. Vou compartilhar aqui minha tela, peraí. Aí vocês me falam se vocês estão vendo. Estamos sim, Sá. Estamos, Sabrina. Então, vamos lá. Ai, meu Deus. Aqui na minha tela tá aparecendo a minha cara aqui do lado, a de vocês também ou não? Senão eu vou dar uma minimizada aqui. Sim, a gente tá vendo, mas acho que dá para ir mudando, assim, pra não ficar em Deixa eu cima. ver. Deixa aqui no cantinho. Uhum. Aí. Bom, então, como já sabem, o tema de hoje é sobre suicídio na pandemia, conhecer e prevenir. Bom, antes de montar essa palestra, eu fui no Google, né, e coloquei a palavra suicídio. E foram essas, assim, eu coloquei só algumas notícias que surgiram, assim, né, de imediato. E a gente vê que ainda o suicídio é uma realidade muito triste, muito presente, né, principalmente no Brasil. Então, aqui a gente vê, ó, a taxa de suicídio aumenta 111% em Rondônia. Hospitais e médicos registram altas de tentativas de suicídio em crianças e adolescentes. Índice de suicídio em idoso cresce no Rio Grande do Sul. Aumento de internações por tentativa lá em Alagoas. Taxa de suicídio aumenta em Mato Grosso. Então, a gente vê que ainda é um problema muito grave de saúde pública que ainda assola, né, o nosso país. Mas antes da gente começar a conversar, acho que é importante a gente começar pelo básico, né, que é definir o que é suicídio. Então, suicídio, ele é um ato deliberado, né, executado pela própria pessoa, cuja intenção seja a morte de uma maneira totalmente consciente e intencional. E é um fenômeno que existe desde quando a humanidade, né, surgiu, né? Então, não é um fenômeno recente, ele é muito antigo e ele tem várias características que diferem, né, de nação para nação.
Então, a gente tem que ter sempre em mente que o suicídio é um fenômeno multifatorial. Então, ele é um resultado de uma complexa interação de fator psicológico, biológico, genético, cultural, socioambiental, né? Então, a gente, de maneira alguma, a gente pode resumir o suicídio de uma maneira muito simplista, de uma maneira determinista a uma coisa pontual da vida daquela pessoa, né? Então, é toda uma consequência de todo um processo que a pessoa, né, está passando. Então, de acordo com o relatório da Organização Pan-Americana de Saúde, né, o relatório deste ano, só em 2019, 97 mil pessoas, né, morreram por suicídio na região das Américas, e estima-se que a tentativa, né, foi 20 vezes maior do que esse número. E quando a gente fala de suicídio, a gente tem que trazer alguns dados aqui gerais para vocês. Então, infelizmente, o suicídio continua sendo uma das principais causas de morte no mundo todo, né? E esse ano a OMS publicou um relatório, né, do suicídio mundial e mostrou que o suicídio aumentou 17% na região das Américas nesses últimos 20 anos, né, de 2000 a 2019, e só em 2019 mais de 700 mil pessoas morreram, né, no mundo inteiro, então é uma a cada 100 mortes. Eu fui lá no DataSUS, né, que é de consulta pública, e consultei os últimos 5 anos, né, então os últimos dados que eles têm é até 2019, e a gente consegue ver aqui no gráfico o aumento expressivo, né, das taxas. Você vê que em 2015 foram 11.178, 2019 já eram 13 mil, né, ainda a gente consegue perceber também que os homens, né, são a maioria, né, que se suicidam, mas as mulheres tentam mais também. No boletim epidemiológico também lançado esse ano, foi mostrado quais os métodos mais utilizados, né, por sexo nesse período também de 2010 de 2000 a 2019. E o envenenamento foi a maioria, 60%, seguido, né, de objeto cortante, né, que pode ser faca, depois outros, né, que pode ser precipitação, afogamento, depois o enforcamento e objeto contundente. Bom, então vamos falar de suicídio na pandemia, né? Um outro relatório, também divulgado esse ano, chamado Anuário Brasileiro de Segurança Pública, é um relatório que divulga dados com relação à violência no Brasil, mas eles também fazem um levantamento de suicídio. E eles revelaram que em 2020, 12.895 pessoas morreram por suicídio, né? E em 2019, 12.745. E a gente percebe que a tendência é de aumento. Então, de 2012 para 2020, são 8 anos. Em 8 anos, quase que dobrou o número de casos. Então, a gente vê que a situação é muito preocupante aqui no Brasil, né, com relação a isso. Ainda de acordo, né, com o relatório da OMS, entre os jovens, né, de 15 a 29 anos, o suicídio é ainda a quarta causa de morte, só perde para acidente de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. E esse ano também, alguns pesquisadores da Universidade de Ohio se reuniram e fizeram um estudo, né, comparando 11 países, né, o impacto da pandemia na saúde mental, né, das pessoas de 11 países, e o Brasil estava incluso nesses 11. E o que eles conseguiram achar nesse estudo é que, infelizmente, nós brasileiros estamos no top list, né, do estudo. Então, nós brasileiros fomos o mais afetado, né? A gente está em primeiro lugar. E isso está associado à demora em controlar a pandemia. Então, em outros países como Singapura, eles conseguiram controlar mais rápido a pandemia e o impacto na saúde mental, né, da população foi menor. E aqui no Brasil a gente sabe que houve uma demora assim absurda em controlar a pandemia, isso associado a um governo, né, negacionista,
e o atraso da vacina, e investimento, enfim. Você vê que todo esse conjunto acabou gerando muita instabilidade, muita incerteza, né? E isso é um estressor muito grande, assim, para a gente, né? Então, isso acabou afetando muito a saúde mental do brasileiro. E quando a gente fala também de pandemia, a gente não pode esquecer de nós, profissionais de saúde, né? E o suicídio. E, infelizmente, a população que está, assim, de risco maior, né, entre os profissionais de saúde são a equipe de enfermagem. Então, diversos estudos trouxeram números alarmantes, né, do aumento do número de suicídios entre enfermeiros, né, em diversos países, seja Itália, Reino Unido, Estados Unidos. E por que enfermagem, né? Porque a gente pensa, não porque não o médico ou fisioterapeuta, não que não tenha tido, né? Essa população também está em risco, mas a enfermagem foi a linha de frente, né, no combate à pandemia. E isso gerou várias consequências e sequelas, né, para esses trabalhadores, incluindo insônia, transtornos psiquiátricos como depressão, ansiedade, o estresse pós-traumático também está muito presente, né, de você vivenciar mortes em série, né, e aquela sensação de impotência, aliado a essa a sensação de incerteza, porque até então, na primeira e na segunda onda ainda estava, não tinha muito conhecimento sobre a doença, não tinha vacina para isso, né, então era uma situação, assim, caótica, e os hospitais também estavam lotados, então tinha superlotação, isso gerou também um burnout, né, um esgotamento, né, físico e emocional desses profissionais, a questão do luto também, né, então vários profissionais perderam seus entes queridos, e, e também a questão da infecção do Covid mesmo, muitas profissionais que acabavam se infectando, né, com o vírus, tamanho desespero, né, principalmente no começo da pandemia, de não saber como que seria, né, com o comportamento do vírus, muitas pessoas com esse medo exacerbado acabavam se matando antes de esperar, né, a doença seguir o seu fluxo, né? Então, as pessoas com esse medo exacerbado, né? Ai, peguei Covid e agora, né? Num ataque, assim, de pânico, de ansiedade, acabavam por se matar, né? Cometer suicídio. Bom, eu vou trazer aqui alguns fatores de risco para o suicídio. E quando a gente fala de fator de risco para o suicídio, a gente divide ele em duas alas, né? Que são os fatores não modificáveis e os fatores modificáveis. Os fatores não modificáveis são fatores que a gente não consegue mudar, né? Intervir de certa maneira. E quais são eles? Tentativa prévia de suicídio. A gente sabe que pessoas que tentaram previamente, né, outras vezes, o suicídio têm um risco maior, né, de cometer novamente. Transtornos psiquiátricos, há vários estudos que, desde antes da pandemia, já mostravam essa relação entre transtornos psiquiátricos e o risco e o aumento do risco de suicídio. E aí a gente pode citar depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia e afins. A questão da idade, né? Então, jovens de 15 a 30 anos e idosos são o grupo que mais comete suicídio. A questão do gênero, que eu já tinha citado, os homens, eles se suicidam 3 vezes mais que as mulheres, porém, as mulheres, elas tentam mais do que os homens. Porém, as mulheres geralmente tentam métodos menos letais, né? Então, geralmente, os homens, eles optam por métodos mais letais, como arma de fogo, como enforcamento, né? E as mulheres optam por outros métodos que são menos invasivos e que não são tão letais, como, por exemplo, o envenenamento, a ingesta de medicamentos, né, em excesso, a presença de doenças clínicas e crônicas debilitantes,
Então, parece que não, mas tem muitas pessoas que têm doenças crônicas, como, por exemplo, hipertensão, diabetes ou outras doenças crônico-degenerativas, né? Isso aumenta muito o risco do suicídio, né? E eu tive um caso que eu atendi no hospital, que era um paciente que era hipertenso e diabético, e era uma diabetes bem, assim, não controlada, ele não aceitava a doença, e aí isso acabou gerando algumas consequências clínicas, amputamentos e afins. Isso gerou muito estresse, né, nele, e por ele também não aceitar essa condição, ele acabou por tentar o suicídio, né, e infelizmente ele ficou um tempão, assim, com a gente, acho que 1 mês, e infelizmente ele acabou indo a óbito por algumas, complicações, né, clínicas. Então, a gente parece que não, mas, tem pessoas que não aceitam, né, essas condições quando elas descobrem que tem, isso aumenta consideravelmente o risco para o suicídio. História familiar e genética, então, quem tem histórico na família de suicídio, né, ou tentativa de suicídio, ou também histórico familiar de transtornos psiquiátricos, também tem um risco maior. Eventos adversos na infância e adolescência, então, se há histórico de maus tratos, abuso físico ou sexual, né, a questão do divórcio de pais, transtorno psiquiátrico, familiar, também é um fator importante. E a gente também não pode esquecer das populações especiais, os imigrantes, os indígenas, alguns grupos étnicos também passam por muito sofrimento psíquico, né? A gente pode citar um exemplo muito clássico que a gente está conseguindo assistir, né? Que é a questão do Afeganistão. Então, toda essa questão, né, da invasão do Talibã e tudo mais, isso também afeta muito a saúde mental e, consequentemente, aumenta o risco para o suicídio. E quando a gente fala de fator modificável, fatores que a gente consegue intervir e atuar para prevenir, né, para diminuir o risco de suicídio, né, dessas pessoas. E aí vocês podem me perguntar: "Poxa, mas transtorno psiquiátrico é modificável e não modificável?" Quando eu coloco o transtorno psiquiátrico como fator modificável, é na questão de tratamento. Então, se você não consegue evitar que a pessoa tenha uma doença mental, mas você consegue fazer com que ela acompanhe, que ela tenha um tratamento adequado, que ela faça o acompanhamento psicológico, que faça o tratamento medicamentoso e que consiga controlar, né, ter um manejo dessa doença e viver super bem sem ter um risco, né, sem cometer suicídio e ter um desfecho trágico. A questão de conflitos familiares, né, a incerteza quanto à orientação sexual e falta de apoio social, a gente consegue atuar, né, nesses conflitos familiares, trazendo um apoio social, a gente consegue trabalhar com pacientes, principalmente a população LGBT, a população trans, que sofre muito com essa questão da orientação sexual, né, e que infelizmente acabam eh, optando pelo suicídio, e a gente consegue atuar nessa área. A gente consegue também modificar a questão dos sentimentos de desesperança, desespero, desamparo, impulsividade, que são fatores que a gente vai avaliar quando a gente receber um paciente, né, na clínica, e a gente vai conseguir trabalhar isso, né, para que a gente diminua o risco do suicídio. A questão do abuso de álcool e substâncias psicoativas, viver sozinho, divorciado, viúvo, que nunca casaram, não ter filhos, aposentados, desempregados, né, população em situação de rua e indivíduos com fácil acesso a meios letais. Bom, e para a gente falar de suicídio e na pandemia do Covid-19, eu acho legal trazer a questão da neurobiologia do suicídio, nessa questão da pandemia. Eu vou tentar ser breve, porque é um assunto muito complexo e eu não sei se todo mundo aqui é da enfermagem, é da área da saúde, então pode soar um pouco complexo. Então eu vou tentar ser a mais didática possível e tentar resumir isso de uma maneira fácil de entender. Bom, eu trouxe alguns estudos, né, que eu vou deixar também nas referências, vocês podem acessar na íntegra,
que estudaram essa relação entre suicídio e o Covid-19, né? Especificamente o vírus do SARS-CoV-2. E quais foram os achados recentes, né? Mas é importante salientar que são estudos, né, recentes, então eles ainda estão estudando o comportamento do vírus e a questão da vulnerabilidade suicida, mas esses achados são alguns que eles já conseguiram identificar. Então, o que foi achado? Que o vírus do SARS-CoV-2, ele se liga a vários receptores do sistema nervoso central que vão afetar a vulnerabilidade suicida, ou seja, eles vão aumentar o risco do suicídio. São alguns que ele atua principalmente. A gente sabe, né, que já tem estudos recentes que o vírus do Covid, né, ele entra nas células, né, por meio usando a sua proteína dele, né, que a gente chama de proteína spike, e ele se liga com receptores, né, do sistema renina-angiotensina, que é um sistema que a gente estuda lá na fisiologia, na graduação. Então, o vírus do Covid, ele se liga a esses receptores, né, ECA2, que é o receptor da enzima conversora da angiotensina 2, e ele é expresso em diversos órgãos, né, gastrointestinal, e estômago, e principalmente o sistema nervoso central. Então, ele se liga, né, a esse receptor para invadir a célula e se replicar, enfim, e gerar toda aquela infecção do COVID que a gente já sabe. E quando ele se liga a esse receptor ECA2, ele diminui a atividade, né, do sistema renina-angiotensina, e isso vai desestabilizar todo esse sistema. Mas aí vocês podem me perguntar, mas o que isso tem a ver com suicídio, né? Porque quando a gente estuda sistema renina-angiotensina na graduação, né, a gente estuda a questão, né, da regulação, né, da hipertensão, né, de tudo isso que não tem nada a ver. Mas os estudiosos, eles conseguiram identificar que o sistema renina-angiotensina, quando ele é desregulado pelo vírus do COVID-19, ele também interfere na síntese de neurotransmissores como a dopamina. E a dopamina é um neurotransmissor que está ligado ao prazer, à motivação, e isso pode desencadear transtornos psiquiátricos, principalmente transtornos de humor. E assim, aí vocês podem perguntar, mas toda pessoa que pegar Covid vai ter essa desregulação e vai ter um risco grande para o suicídio? Não, nem sempre. Geralmente, pessoas que têm alguma variação genética, algum polimorfismo, né, nesses receptores ECA, né, pode ter um risco maior de desenvolver uma vulnerabilidade suicida, né? Então, e não tem como você saber, a menos que você faça algum teste genético, né? Então, assim, não se aplica a todos os casos, mas principalmente para aqueles que têm essa variação genética, o risco aumenta consideravelmente. O vírus também do COVID, ele também usa receptores nicotínicos para invadir as células, né? E os receptores nicotínicos, a gente sabe que fumantes, tem estudos que já falam que fumantes têm um risco maior para o risco de suicídio. E o vírus, ele tem o mesmo comportamento, ele utiliza esses receptores, né? E isso acaba gerando toda uma fisiopatologia, né, de inflamação, e isso acaba afetando também a questão do sistema nervoso central, que está ligado a transtornos de humor e comportamento suicida. O vírus também, ele induz a uma resposta imune, né, então ele gera uma inflamação em órgãos periféricos e no cérebro, que também pode afetar a questão do suicídio, né. E também a gente não pode deixar de falar que é o que está mais óbvio, né, que a gente vivenciou isso bastante, a questão, né, da prevenção, né, do Covid foi o distanciamento e isolamento social. E a gente sabe que o distanciamento acarretou a um sentimento de solidão, a um aumento do sofrimento psíquico, né, em diversas pessoas, principalmente aquelas que já tinham algum histórico de transtorno, né, psiquiátrico, e isso consideravelmente aumentou, né, o risco para o suicídio. Aqui eu trouxe um esqueminha da interação, né, do vírus SARS-CoV-2 e as vias biológicas, né, subjacentes à vulnerabilidade suicida.
E aqui é um resuminho, né? Então, o distanciamento social, o isolamento, acabou acarretando numa vulnerabilidade suicida, mas a gente consegue intervir por meio das intervenções psicossociais. O vírus, ele gera uma inflamação de baixo grau que pode afetar o sistema nervoso central. Ele atua também no sistema colinérgico nicotínico, né, que é o que eu falei, nos receptores nicotínicos, e no sistema renina-angiotensina, que acaba acarretando na vulnerabilidade suicida. Outro estudo também pela Universidade de Oxford mostrou que a síndrome pós-Covid também traz um risco elevado para o suicídio. E a síndrome do pós-Covid é geralmente em pacientes que tiveram a forma grave, né, do vírus. Então, pessoas que tiveram internação em UTI, ficou entubado e teve a forma grave da doença, né, acabou gerando essa síndrome, que é um conjunto de sintomas, né, físicos, neurológicos e psicológicos. Né? Então, essa síndrome envolve os sintomas físicos, como tosse, fadiga crônica, dispneia e dor, os sintomas neurológicos, que é a perda de olfato e paladar, tontura, vertigem, cefaleia e convulsões, e os sintomas psicológicos, né, que é o desenvolvimento da depressão, ansiedade, o estresse pós-traumático e algum tipo de deficiência cognitiva, já que a gente conseguiu ver que o vírus ele tem um tropismo muito grande pelo sistema nervoso central, né? E a gente começou a perceber isso, né, pelos primeiros casos que perderam o olfato e paladar, então os pesquisadores já viram que o vírus tinha uma afinidade muito grande, né, pelo sistema nervoso. Isso acarretou toda uma série de sequelas que a gente está falando até agora, inclusive essa questão da vulnerabilidade suicida. Bom, e dentro desse panorama todo, né, da pandemia, a gente se isolou mais e a gente tem usado mais as redes sociais, né? Bom, e a gente está aqui numa reunião via Zoom, né, fazendo um encontro, né, já que em outros tempos a gente faria isso presencialmente. E alguns estudos, né, têm sido realizados no sentido de avaliar o impacto, né, das redes sociais na questão do suicídio, mas ainda é muito recente, então não tem muitos estudos sobre, né, que determinam os efeitos a longo prazo na saúde mental da população. O estudo mais longo que já foi realizado foi um estudo realizado nos Estados Unidos, que foi publicado ano passado, que avaliou, no período de 10 anos, né, a questão do uso das redes sociais e a saúde mental de adolescentes. Eles avaliaram 500 adolescentes e nesse período, né, de 10 anos, eles descobriram que o impacto é maior nas meninas, né, o impacto não é tão grande nos meninos, mas nas meninas tem um efeito muito significativo. E o motivo é porque as meninas têm um risco clínico maior porque estão suscetíveis a mais cyberbullying, ao porn revenge, que é a vingança de pornografia, e também a questão dos padrões de beleza, né, que são impostos. Então, quando você entra no Instagram, a gente vê aquelas modelos, né, o pessoal sempre pregando aquele padrão de que você tem que ser magra, você tem que ser bonita, e isso tem um impacto muito grande, bem maior nas meninas do que nos meninos. Outro fator que a gente não pode deixar de considerar é a questão da violência doméstica. A gente sabe que a violência doméstica aumentou consideravelmente nessa pandemia e está muito associada ao isolamento social, então a vítima foi meio que obrigada a conviver mais tempo com o seu agressor, e isso acarretou num número muito grande de feminicídio, de agressões. E o Ministério da Saúde emitiu um relatório em 2019, né, que foi antes da pandemia, apontando que mulheres vítimas de violência têm um risco maior para homicídio e suicídio. E aí, aqui nesse gráfico, eles mostraram que as idosas são um grupo de maior risco. Então, idosas que sofreram algum tipo de violência, né, doméstica, têm 311 vezes mais chances de cometer suicídio do que uma mulher que não sofreu violência, né? E aí as crianças também
no segundo lugar, com 256 vezes, né, mais chances de cometer suicídio, e depois as adultas, né, que é as mulheres de 30 a 59 anos. Então, a gente vê que violência, né, contra a mulher e suicídio tem tudo a ver, elas se entrelaçam. E para a gente poder atuar, né, na prevenção do suicídio, a gente também tem que pensar em combater a violência contra a mulher. Então, é super necessário a gente pensar em políticas públicas também de combate à violência contra a mulher quando a gente pensa em prevenção do suicídio. E nesse sentido, eu queria trazer para vocês, a conhecimento, um projeto, que é um projeto da Unifesp, que é um projeto chamado SOS Vamos Revelar, é um projeto que eu também participo, e eu convido vocês a conhecer pelo Instagram, né, o @SOS Vamos Revelar, que é um projeto de extensão da Unifesp em trazer acessibilidade a essas vítimas e conhecimento dos serviços, né, a procurar, desde serviços, né, da polícia, de perícia, serviços de atendimento a vítimas, né, serviços psicológicos. Então, a ideia do projeto é trazer acessibilidade e informação para a população, né, em como buscar ajuda, em como combater, em como prevenir a violência. Bom, e aí eu trouxe algumas dicas, né, de como avaliar e fazer o manejo do paciente com risco suicida, que se aplica a todos os profissionais de saúde. Você não precisa ser um profissional de saúde mental, né, especializado, para fazer essa avaliação, esse manejo. Esse avaliação e manejo é uma diretriz, né, da Associação Brasileira de Psiquiatria a todos os profissionais que não são, né, necessariamente da área da saúde mental, mas que seguindo esse roteiro, né, a gente consegue ter um atendimento adequado, né, para essas vítimas e fazer o encaminhamento adequado. Então, vou trazer para vocês algumas dicas. A OMS aponta 3 características psicopatológicas comuns a todos os suicidas, né, e que são 3: a questão da ambivalência, a impulsividade e a rigidez. A questão da ambivalência é que toda vítima de suicídio, não necessariamente ela quer se matar, né, então o desejo de morrer se confunde muito com o desejo de viver. Na verdade, o suicida ele não quer se matar, ele quer matar, ele quer acabar com aquela dor, com aquela angústia que ele está passando, né, que ele está sofrendo. Então isso é algo muito presente em todo suicida. A questão da impulsividade, as as vítimas, né, potenciais suicidas, eles são extremamente impulsivos. Então, eles não conseguem se controlar essa angústia, né, a ponto de não pensar em suicídio. E aí é preciso estar atento a essa questão da impulsividade, porque basta segundos, gente, segundos, minutos, para a pessoa realizar uma tentativa e às vezes a tentativa, né, por um erro de cálculo, acaba dando certo e a pessoa consegue concretizar, né, consumar o fato do suicídio. E a questão da rigidez. Então, todas os pacientes, né, potenciais, né, suicidas, eles são muito rígidos no sentido de que eles só veem o suicídio como o único, né, única porta de saída, né, eles não veem outras questões, né, então para eles a única solução para tudo é a morte, né, então eles são muito rígidos, eles têm uma distorção muito grande da realidade, e isso precisa ser levado em conta, né. Então quando as pessoas falam: "Ai, a pessoa quer se matar porque está fazendo graça, porque é frescura", não gente, às vezes a pessoa está passando por uma distorção ali do estado mental e a pessoa realmente não vai ter essa percepção, né, de que o suicídio não é a solução para aquele problema que ela está passando, para aquela angústia que ela está sofrendo. E é importante ter em mente que todas as avaliações, elas devem incluir, né, alguns, itens, né, e aqui alguns. Então, é importante que vocês, enfermeiros, né, avaliem a questão do histórico da doença mental, se a pessoa está
tendo um tratamento adequado, se a pessoa abandonou o tratamento, como que tá, né, a situação. Avaliar a questão da história pessoal e familiar, né, do comportamento suicida. Avaliar a suicidabilidade, né, que é o risco que aquela pessoa naquele momento tem para cometer, né, o ato, que aí eu vou trazer um pouco dessa avaliação, né, mais detalhada nos próximos slides. Com relação às características de personalidade, então avaliar a questão da resiliência, o quão resiliente essa pessoa é, como que ela reagiu a situações estressoras anteriores no passado, né? Qual é a sua tolerância à dor psíquica, né? O quão ela está tendo esse julgamento da realidade, está muito distorcido, não está? O quão impulsiva e agressiva aquela pessoa está naquele momento. Avaliar também fatores estressores crônicos ou recentes. Então, avaliar, né, a questão se a pessoa está passando por um processo de migração, separação conjugal, perda de ente querido, falência, prisão, traição conjugal, perda de emprego, enfim, inúmeros fatores estressores que podem trazer um sofrimento psíquico. Vale lembrar que, às vezes, nem sempre aquele fator vai gerar sofrimento para todo mundo. Às vezes, uma questão de migração traz intenso sofrimento para uma pessoa e para outra não. Idem para a questão da perda de emprego, perda de um ente querido, enfim. Avaliar a questão dos fatores psicossociais e demográficos, né? Então, avaliar a situação laboral, se a pessoa está desempregada ou está empregada e passando por um processo de burnout. A questão do estado marital, a religiosidade e avaliar também o histórico de abuso físico ou sexual. E a presença de outras doenças crônicas, né? Que é o que eu já disse anteriormente. Às vezes a pessoa tem hipertensão, diabetes, que são doenças, né, que a gente já conhece há muito tempo, mas nem sempre as pessoas aceitam essas doenças, não aceita que tem diabetes, não controla essa doença, e isso acaba sendo um fator estressor muito grande, né, que pode levar a pessoa a cometer suicídio. Eu trouxe, assim, 6 perguntas fundamentais que eu acho que vocês devem levar, assim, para a vida, que vocês devem fazer sempre quando vocês se depararem com um paciente, né, que esteja com risco de suicídio, né, no serviço de saúde que você estiver trabalhando. E quais são essas perguntas? Perguntar, você tem planos para o futuro? Né, uma pessoa com risco de suicídio vai falar que não. A vida vale a pena ser vivida? Uma pessoa que está com risco vai dizer que não. Se a morte viesse, ela seria bem-vinda? Para uma pessoa que está com risco de suicídio, ela vai dizer que sim. E aí, a partir disso, você vai destrinchando, né? E para conseguir saber mais, né? Sobre o que a pessoa está pensando, se ela está pensando em se ferir, se ela tem algum plano específico, né? De se matar, se ela fez alguma tentativa prévia recentemente. E aí é importante complementar, né, essas perguntas junto com o raciocínio clínico de enfermagem, né? E aí a gente precisa esclarecer alguns pontos. E algum desses pontos são: há meios acessíveis para cometer o suicídio, então avaliar se a pessoa tem acesso a armas, às vezes tem muitos, assim, gente, policiais, pessoas que trabalham na segurança pública, que têm acesso a armas e que passam por intenso sofrimento psíquico. Avaliar onde a pessoa mora, se a pessoa mora num prédio, né, que andar que a pessoa mora, ou se onde ela mora tem um risco dela buscar algum lugar que ela possa sofrer precipitação. A gente sabe, por exemplo, que na região de Ribeirão Preto, o Shopping Santa Úrsula já foi, não sei se ainda é o point, né, dos suicidas, né? E aí pensar, né, nessas questões, da questão do medicamento, tem muitas pessoas que têm algum transtorno psiquiátrico e acabam estocando medicamento para cometer o suicídio posteriormente. Pessoas que moram em fazendas, que têm acesso a inseticida, pesticida, também é importante avaliar isso, porque eles podem usar isso como método de suicídio. Avaliar a letalidade do plano, né? Qual a probabilidade da pessoa ter um resgate, ter uma ajuda de um familiar, ou se ela já tentou
como que foi esse resgate, como que a família conseguiu resgatar essa pessoa a tempo, avaliar se a pessoa tem ou está tendo alguma preparação, né? Então, algumas pessoas fazem cartas de despedida, outras fazem testamento, outras deixam todas as contas em dia, não quer incomodar a família, então deixa tudo certinho para que isso não gere um estresse depois para a família, né? Na questão financeira. E a questão do acúmulo de comprimidos, principalmente em pacientes que já fazem uso de medicamentos de uso controlado. E o quão próximo, né, o paciente esteve de completar o suicídio, né, se houve tentativas prévias. Avaliar se o paciente tem uma habilidade de controlar seus impulsos. Muitas pessoas não têm habilidade zerada, quase zerada de controlar os impulsos. E aí, nesses casos, precisa avaliar a necessidade de internação. Fatores estressantes que tenham piorado, né, essa habilidade de lidar com as dificuldades, né, e de participar no plano de tratamento, e avaliar se há fatores protetores, né, se há motivos do paciente manter vivo, né, e qual é a visão do paciente sobre o futuro. E assim, são diversos os fatores protetores, às vezes é um filho, né, que a pessoa tem muito apreço e a pessoa só não se mata porque não quer deixar aquele filho desamparado, às vezes é um cachorrinho, um gato, enfim, cada pessoa é diferente, então a gente precisa investigar esses fatores, né, protetores no sentido de motivar e trazer aquilo, né, como um fator motivacional da pessoa a se manter viva e ter alguma visão, perspectiva do futuro. E quando a gente faz essa avaliação do risco, a gente divide os pacientes com risco baixo, risco médio e risco alto. Então, risco baixo é quando o paciente tem pensamentos, mas ele não fez nenhum plano. E aí, o manejo, né? Eu trouxe algumas sugestões, tá, gente? O tratamento, ele vai muito além disso. Mas, para nossa palestra, eu trouxe algumas sugestões para quem, assim, não tem noção nenhuma, né, de atender um paciente com risco de suicídio. Então, o manejo, ele geralmente é pela escuta, né, terapêutica, de você ser um facilitador desse paciente com o suporte social dele, com suporte institucional, né, de saúde, e encaminhar para um tratamento, né, possível de transtorno psiquiátrico. Quando o risco é médio, né, o paciente ele tem pensamentos e planos, mas ele não pretende cometer, né, de maneira imediata. E aí o manejo, ele consiste também ainda na escuta terapêutica, mas cuidado com os possíveis meios que a pessoa tem em casa, ou mesmo no próprio espaço de atendimento. Quando eu fiz estágio, né, em psiquiatria, né, eu fiz o estágio supervisionado no Hospital Dia. Eu percebi que o paciente suicida, ele é muito criativo, gente. Ele consegue, assim, pegar um objeto que a priori é totalmente inofensivo e tornar um instrumento letal, assim. Desde desparafusar a janela, lençol, a mangueirinha do chuveiro, ou quebrar o piso para pegar uma lasca para se cortar, enfim. Eh, o paciente, ele é muito criativo, então a gente precisa tomar muito cuidado, com os meios que possam facilitar, inclusive no próprio espaço, né, no local de saúde, né, que a gente está trabalhando. O contrato de não suicídio, que isso também vale também para os pacientes de risco alto, né? Investimento nesses fatores protetivos que eu citei anteriormente, né? E trazer a família e amigos para perto, né? Para junto do tratamento, porque eles são uma peça muito chave, né? No cuidado desse paciente suicida. E os pacientes de risco alto são os pacientes que já têm o plano definido, têm todos os meios e ele planeja fazê-lo prontamente ou ele já cometeu, né? Então, o manejo ele consiste em nunca, em hipótese alguma, deixar o paciente sozinho, realizar o contrato de não suicídio e encaminhar, né, esse paciente para um serviço de saúde mental especializado ou pronto atendimento psiquiátrico, né? E aí, se necessário, de acordo com a avaliação, haver uma internação. E vale lembrar que a transferência interhospitalar sempre é feita de ambulância, né? Às vezes muitos familiares falam, não, deixa que a gente leva lá para o centro de tratamento, e às vezes é nesse deslize, né, nesse transporte que a pessoa acaba conseguindo consumar o suicídio.
E aí a gente pode pensar, a gente falou de tudo isso, né? E o que que a enfermagem forense tem a ver, né, com o suicídio, né? A priori parece uma coisa muito distante, né? E antes da gente começar a falar, eu acho importante mostrar que para cada suicídio, 135 pessoas são impactadas por essa morte. Antes de 2018, achava-se que para cada suicídio, 6 pessoas eram afetadas. Então, nesse estudo de 2018, foi avaliado que não, que para cada suicídio consumado, 135 pessoas próximas a elas são impactadas diretamente. E aí a enfermagem, né, acho que é mais uma sugestão, né, de como a enfermagem forense pode, se apropriar desse espaço para atuar na prevenção e pós-venção do suicídio. Então, quando a gente fala de suicídio, a gente faz também a questão da prevenção, né, de trabalhar com as vítimas antes delas efetivamente tentarem ou consumarem, mas a gente não pode deixar de esquecer dos fatos consumados, né? E aí a gente pode pensar, poxa, mas a pessoa já cometeu suicídio, o que tem mais para fazer? Tem muito a fazer. Então, se a gente for pensar que para cada suicídio 130 e poucas pessoas são afetadas, a gente tem que pensar nessas pessoas que foram afetadas, né? E aí, acho que a enfermagem forense pode atuar como um facilitador, né, trabalhando na resiliência, né, pós-trauma dos sobreviventes do suicídio e dos familiares enlutados das vítimas que conseguiram consumar o fato, né. A enfermagem forense trabalha muito no combate à violência. Então, e o que que a gente falou da violência contra a mulher? Se a gente combate a violência, né, principalmente a da mulher, a gente também está atuando na prevenção do suicídio. Atuar também na educação continuada com as equipes de saúde, que eu acho que isso é uma coisa que precisa ser feita sempre, 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 porque as equipes de saúde que não são, né, especificamente da área da saúde mental, têm muita dificuldade em atender vítimas, né, de suicídio, né? Então, nem sempre elas têm aquela visão desmistificada, tem ainda muitos preconceitos, né? Muitas equipes, né, acabam sendo até hostis com os pacientes, isso acaba agravando o quadro, né? Então, eu já ouvi muitos profissionais, assim, comentarem: "Poxa, tem tanta gente aqui querendo viver com câncer, quase morrendo, e o fulano ali que se matando, né, fazendo graça". Enfim, então a gente precisa trabalhar com essas equipes que não são necessariamente da área de saúde mental, para poder ter um atendimento minimamente digno para essas vítimas, né. Uma coisa também que eu percebi na minha graduação e é um problema que eu enfrento muito agora no meu mestrado, é a questão do preenchimento de notificações compulsórias. O SINAM, ele é um sistema de informação de agravos de notificação, né, é um sistema do Ministério da Saúde. Então, o suicídio é uma doença, é um evento de notificação compulsória. Então, toda tentativa, todo suicídio consumado, a gente precisa notificar. Quem notifica é o enfermeiro, né? E muitos enfermeiros não notificam. Então, a gente já tem uma subnotificação do suicídio, né? Pela questão do suicídio ser um tabu, muitos familiares não notificam, e aí somado também ao não a notificação pelos enfermeiros nos serviços de saúde. Então, é extremamente importante que os enfermeiros se atentem para isso, né? O enfermeiro, a enfermagem forense também trabalha na investigação de morte. Então, a enfermagem forense pode atuar na questão, da pós-venção do suicídio, na questão de investigação da morte, na realização da autópsia verbal. A autópsia verbal é uma ferramenta que pode ser aplicada por enfermeiros, não só por médicos. Então, a gente pode se apossar dessa ferramenta para a gente fazer uma investigação, para poder diminuir, essa subnotificação do suicídio. E também atuar, né, nessa auditoria das declarações de óbito, porque infelizmente a declaração de óbito é de preenchimento do médico, mas eu percebi, né, no meu mestrado e também na minha graduação, que os médicos não preenchem as declarações de óbito adequadamente, né? Tem alguns, a gente não pode generalizar, mas muitos não preenchem corretamente. Então, quando eu fui fazer meu levantamento na graduação, por exemplo,
da questão dos métodos utilizados, como foi o suicídio, às vezes nos laudos necroscópicos não tinha detalhe nenhum. A pessoa via que era suicídio, e às vezes só colocava lá suicídio. E, sabe, não estava nem aí. Então, é importante, né? Acho que seria muito legal se o enfermeiro forense estivesse ali no ML, trabalhando, né, nesse controle, né, desse preenchimento adequado das declarações de óbito. E o monitoramento estatístico das taxas de suicídio, né? A gente precisa ter esse monitoramento, porque infelizmente, por mais que alguns órgãos, né, façam esse levantamento, a gente vê que ainda há muito conflito, né? Então, assim, no Ministério da Saúde é X, né? A estatística é X, aí você vê um levantamento de outro serviço é Y, então ainda muita discrepância, né, dos dados de suicídio. Então, a gente precisa trabalhar para melhorar essas estatísticas, né? Porque tudo isso é subnotificação. E para os leigos, né? Não sei se tem alguém me assistindo aqui que não seja da área da enfermagem, onde buscar ajuda, né? Então, tem vários serviços que a gente pode buscar ajuda. O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, é um serviço gratuito, que vale para o Brasil inteiro, que você liga pelo 188, você recebe, né, um acolhimento, um atendimento para vítimas, né, que estão pensando em se matar ou estão com risco considerável. Os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Então, buscar esses centros, porque eles vão te orientar melhor com questão se você tem algum familiar que esteja com risco, né, e não queira buscar ajuda, como que vai fazer esse manejo. E nos casos, né, que são os casos extremos de morte iminente, né, buscar os serviços do SAMU, né, e da unidade de pronto atendimento às UPAs. E acho que para finalizar, né, a nossa conversa, eu deixei essa frase que é do livro do Marco Suzak, A Menina que Roubava Livros, que diz: quando a morte conta uma história, você deve parar para ouvi-la. E quando a gente estuda suicídio, a gente faz isso. A gente para ouvir, né, a morte contando a história dessas pessoas que se foram, porque é através da história dessas pessoas que se foram que a gente consegue traçar estratégias públicas, né, de combate ao suicídio, né, e poder salvar as vidas que ainda estão aqui conosco. Bom, queria agradecer, as referências estão no QR Code, então se vocês quiserem escanear, porque as referências eram muitas, então não caberia nesse slide todo, então eu compilei no código do QR. E para quem quiser o meu contato, tem meu e-mail, meu Instagram que as meninas já tinham citado, que é o CSI Nurse, que eu sempre posto alguns tópicos de enfermagem e ciências forenses. Bom, e é isso. Obrigada. Deixa eu pausar aqui a Muito obrigada, Sabrina. A gente ficou muito, muito feliz pela palestra, foi muito rica, de verdade. E quem quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade, tá, gente? Posso fazer uma pergunta? Pode. Sabrina, você trabalhou com a taxa de suicídio na graduação, né? Sim, E agora no mestrado, você está abordando essa temática também? sim. Agora no mestrado eu estou avaliando o impacto da pandemia, né, nas estatísticas de suicídio. Na graduação eu fiz um levantamento em um curto período, foi de 2014 a 2018, e agora no mestrado eu estou ampliando, né, o espectro, né, então estou aumentando o período de anos, Uhum. e eu estou avaliando o impacto da pandemia, né, nessas estatísticas.
E nessa perspectiva você vai trazer, é que assim, inevitavelmente vai estar dentro do rol da enfermagem forense, digamos assim, mas de maneira específica, de alguma forma específica, você pretende trabalhar ou na sua discussão trazer esse tópico para a especialidade? Eu pretendo, eu acho que a enfermagem precisa se apossar disso tudo, né? Porque é uma área, infelizmente, um pouco abandonada, muitos estudos, mas assim, na prática, né? Eu digo na prática assistencial, Uhum, poucos, né, trazem estratégias, né, de atuação na área do suicídio, né? Então, eu acho super importante de nós, enfermeiros, a gente se empoderar, né, disso e sim. poder trabalhar com essa prevenção e pós-venção do suicídio, principalmente, que é uma coisa que poucos falam. Obrigado. Imagina. Gustavo, eu queria fazer uma pergunta também. Quando você traz naquela parte sobre o manejo dos pacientes, né? E que aí tem o que não é grave, o que é um pouquinho mais grave e o que está mais grave, né? Você traz a questão do contrato de não suicídio. Aí eu queria perguntar se você podia explicar um pouquinho melhor sobre o que é isso. Bom, contratos de suicídio, eu vou tentar simplificar aqui para todo mundo. É uma medida terapêutica que é feita junto, feita pela equipe, tá? Então, é feita pelo enfermeiro junto com o médico psiquiátrico ou médico, né, plantonista que tiver, por exemplo, numa UPA, por exemplo. E é um contrato terapêutico que a gente faz com o paciente, dele não tentar novamente, né? Não tentar. E essa medida é uma medida provisória, né? Principalmente nos casos ali agudos, né? Então você recebe paciente ali que veio do SAMU, né? Na urgência, que acabou de tentar suicídio. Então a gente faz esse contrato com a pessoa, né? A gente conversa com a pessoa, avalia tudo aquilo que a gente falou dos fatores protetivos e usa isso dentro do contrato, né, de fazer com que a pessoa fale, prometa para si mesmo, né, não é prometer para a gente, é prometer para si mesmo que ela não vai tentar novamente e que até ela buscar ajuda, né, e aí estabilizar o quadro, né, aquele quadro agudo que a pessoa está naquela impulsividade, né, de realizar, cometer o ato. Basicamente é isso, mas ele é muito mais complexo, mas eu tentei resumir. Entendi, Eu sabe? gostaria de fazer também uma colocação, né, agradecer a Sabrina pela excelente palestra, pelos, né, conhecimentos que ela trouxe atualizados e muito amplos, assim, para a gente compreender a complexidade desse fenômeno, né? E eu queria, assim, te perguntar, pedir para você se você pode assim, deixar uma orientação geral para pessoas que não são profissionais, né? Você trouxe aí a importância do papel da enfermeira, a importância do papel dos profissionais de saúde, né, no cuidado a essas pessoas, mas assim uma orientação geral para pessoas às vezes que não são ou que estão em formação do que fazer quando a gente tem, por exemplo, dentro de casa alguém que está com a ideação suicida, com pensamentos de morte, que está num sofrimento que a gente consegue observar, ou mesmo às vezes numa festa, num ambiente mais social, mas que a gente consegue identificar que ela está num sofrimento e que ela verbaliza para a gente, que eu acho que isso é o maior choque que a pessoa tem, né? Quando ela escuta alguém dizer para ela de que ela não quer mais viver, né? De que ela não tem mais esperança na vida e que ela não quer mais viver, que é muito impactante para a maior parte das pessoas, mesmo profissionais muitas vezes não conseguem lidar com essa situação. Então, que orientação assim que você deixaria de uma maneira geral quando, né, qualquer pessoa se deparar com uma situação dessa, né, uma pessoa em sofrimento franco que deseja, que diz ou que manifesta de alguma maneira que não tem mais desejo de viver, né, que está num risco iminente aí do suicídio, o que a gente poderia deixar de orientação, de dica, o que você gostaria de deixar para o pessoal que está participando? Bom, acho que a primeira coisa é não ignorar. Então, sempre leve a sério toda manifestação verbal, não verbal, da pessoa que queira tentar suicídio ou que esteja pensando, né? Não ignore, né? Sempre leve a sério toda e qualquer, assim, fala que a pessoa fale, ai, o mundo seria melhor sem mim, ai, eu não aguento mais, né? Então, acho que é o primeiro passo, sempre leve a sério toda manifestação, seja verbal ou não verbal, dessa pessoa que está
pensando em cometer suicídio. A segunda seria não julgue, né? As pessoas são diferentes, a gente vive contextos diferentes, então a minha dor não é a mesma dor da outra pessoa. Então, algo que eu passei e soube lidar muito bem, não vai ser a mesma para a pessoa, né? Às vezes eu consegui, né, elaborar todo aquele sofrimento que eu passei, e a pessoa teve o mesmo sofrimento, mas ela não está conseguindo elaborar. E isso não quer dizer que a pessoa ela é frescurenta, ela é mais fraca, cada pessoa é diferente, então não tente medir, entendeu? Então, assim, não é porque você consegue elaborar uma questão, né, psíquica que a outra vai conseguir, e fazer essas falas, né, discriminatórias, tipo, ai, acha, eu também passei por isso, e superei, né? Então, assim, evitar, né? Então, acho que o primeiro é acolher a pessoa. Então, assim, por mais que aquele sofrimento para você possa parecer banal, para a pessoa não está sendo. Então, escute, acolha, não julgue. E para os casos também, há familiares que também que já percebem que a pessoa tem um risco, já faz tratamento, mas aí a pessoa abandona o tratamento, e aí a família fica também um pouco perdida. Eu acho que seria a dica é sempre procurar os serviços de saúde, nunca tente fazer algo por conta própria, né? Porque, por exemplo, muitas mães, né, às vezes não conseguem lidar com os filhos que têm um risco potencial, não buscam ajuda especializada, tentam fazer alguns manejos por conta própria e, infelizmente, acabam tendo um desfecho trágico, o filho consegue consumar o fato. Então, sempre se apoiar, né, nas instituições de saúde, em nós enfermeiros, né, nos CAPs, enfim. Muitas pessoas também não são fáceis, né? Porque a gente pensa assim, da questão do suicídio, acho que as pessoas estão sempre depressivas, tristes, mas tem muitas pessoas que são muito agressivas, não aceitam tratamento, as pessoas têm um propósito muito firme de se matar. Eu já recebi pacientes, né, que olharam para minha cara e falaram assim: não adianta vocês fazerem nada, eu vou me matar, eu vou sair daqui da porta desse hospital e eu vou conseguir me matar. E aí isso gera muita revolta, acho que dos familiares, né, que estão tentando de tudo, né, trazer conforto para o paciente está naquela resistência, isso acontece muito. Então, sempre se apoiar em nós, né, na equipe de saúde, porque é um pouco frustrante, assim, em muitos casos. Tem muitas pessoas que aceitam ajuda, mas tem muitos que ainda são resistentes. E eles veem a morte como desfecho único, né? Então tem aquela questão da rigidez. Então, acho que é um pouco difícil para os familiares trabalharem isso, então se amparem sempre na equipe de saúde. E, e sempre não ignorar. Teve um caso também de uma mãe que o amiguinho, né, do filho, entregou para ela um pacote que tinha umas cartas de despedida para todo mundo. Tinha para o amigo, tinha carta de despedida para a mãe, para o pai, para o tio, para o avô. E aí o amigo falou assim: olha, mãe, eu tô te entregando porque fulano me entregou isso hoje, eu tô preocupado, mas eu não quero que você fale que fui eu que entreguei, senão vai perder totalmente a confiança. E aí a mãe pegou esse pacote e guardou e não falou nada. Ela falou: eu vou ficar perto dele, mas eu não vou falar nada e vamos ver no que vai dar. Só que aí ela acabou ficando perto dele, só que assim, num deslize, ela, tipo, tirou um cochilo, e aí foi o cochilo que ele usou, assim, o período do cochilo que ele usou para consumar o fato do suicídio. Então, assim, não ignorar. Então, assim, se vê algum mínimo sinal possível, você leve isso muito a sério, busque ajuda de profissionais, né? Converse com a pessoa, né? Às vezes, você só perguntar o que está acontecendo, né? Escutar a pessoa. Às vezes, você não tem muito o que falar, né? É muito difícil também para as pessoas leigas saber o que falar para a pessoa que está ali querendo morrer. Mas você não precisa, às vezes, falar nada. Às vezes, só de você escutar a pessoa já vai tirar um fardo ali, né? Vai diminuir um pouco a angústia, e aí você vai conseguir ter esse tempo, né, hábil de encaminhar essa pessoa para um serviço de saúde. Então, ouça. Então, assim, acho que é um conselho, assim, fácil, né? Eu ouvir as pessoas, a gente fala tanto, né, e ouve pouquíssimas pessoas hoje em dia. Então, se a gente conseguir ouvir mais as pessoas, acho que é um conselho bem valioso, assim, que se aplica para muita coisa.
Acho que é isso. Não sei se vocês pensam em outro. Estou aqui pensando. Tem algum, Júlia? Olha, Sá, eu acho que você conseguiu trazer todos. E eu acho também que é muito importante, né, essa questão que você trouxe sobre a, a gente não ter essa preocupação de saber o que falar, né? Porque eu lembro que numa disciplina de saúde mental que nós tivemos também, eu comentei com a professora que uma das preocupações era como que a gente ia falar com a pessoa, tipo, que às vezes a gente se sente muito mal de não conseguir falar com essa pessoa, de não conseguir trazer um conforto por meio da conversa, da comunicação, mas muitas vezes só, como você disse, da gente estar ali e só escutar ou só estar presente já faz uma diferença, assim, enorme, né? E isso é muito importante. E tem outra coisa muito interessante que você trouxe também, sobre a frustração, né, dos familiares. E aí eu também pensei na questão da frustração do profissional também, né? Porque imagina, nós também temos que ter esse preparo, né, para lidar com as coisas não acontecendo conforme a gente quer que aconteça, né? Então, a gente está lá trabalhando para ajudar aquela pessoa, para tentar salvar aquela pessoa, para tentar trazer conforto para aquela pessoa, e às vezes não vai dar certo, e às vezes ela vai acabar se suicidando, e a gente vai ter que saber lidar com isso. E isso é muito difícil também para o profissional, né? Mas eu acho que você abordou tudo, foi muito, muito, muito boa a sua palestra, foi muito incrível. Todo mundo tá falando aqui, todo mundo gostou bastante. Então, eu agradeço muito, Sá, de verdade, de coração, foi muito boa mesmo. Aí eu não sei se mais alguém quer falar alguma coisa, comentar. Ju, eu só queria agradecer a presença do pessoal que veio hoje, foi muito importante. Espero que vocês tenham aprendido bastante com a palestra de hoje, aprendido bastante com a Sabrina, né? Porque ela trouxe um conteúdo muito rico para vocês. E é isso, pessoal. Se alguém não tiver mais alguma dúvida, eu acho que podemos finalizar. Bom, eu acho que ninguém tem mais nenhuma dúvida, Sá. Então, vou só te agradecer novamente, de verdade. Foi muito boa mesmo, parabéns pela apresentação. A gente sabe que você estava nervosa, mas foi incrível, viu? A gente sempre fica, né, um pouco ansiosa para Com certeza. falar. Mas foi muito boa. A gente gostou bastante. E a gente vai postar no nosso canal do YouTube. Então, depois a gente compartilha o link com todo mundo e compartilha com você também. Então, muito obrigada, pessoal. Obrigada, Sabrina. Obrigada a todo mundo. E boa noite a todos vocês. Boa semana. Boa Tchau, noite, tchau. pessoal. Obrigada.